diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do caminho, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas que lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Terceira semente caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Quarta semente caiu em boa terra, e esta deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aí ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos ler, porque mais em seguida os discípulos indagaram Jesus e ele explicou cada uma dessas sementes, por que elas não deram frutos. Mas antes, olha aqui para mim, por favor, pessoal, olha aqui para o pastor. Essa semente é a palavra de Deus, pregada, anunciada, hoje, com muito mais facilidade até. As pessoas, elas têm acesso ao que é bom e ao que não presta em fração de milésimos de segundos. É só ela querer. Você tem acesso com muito mais facilidade hoje do que no passado. Quando eu me converti, por exemplo, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu ouvi a palavra de Deus, a verdade, pela primeira vez. E não era tão fácil. O acesso às coisas de Deus, pessoas para nos orientar, nos ensinar. Hoje a gente vê que esse acesso às coisas de Deus se tornou mais fácil, e talvez é por isso que existe tanta gente fria, fraca. Senta aí, obreira, para você ouvir a palavra também. Muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas entristecidas, prostradas, devido querer se fortalecer em casa, querer se fortalecer ouvindo pela internet. Essa semente é a palavra de Deus. A terra é o nosso coração. Não adianta a semente ser tão boa se a terra não presta. Quem está entendendo? Não adianta a terra ser boa se a semente ser boa se a terra não presta. Você veja que ele lançou 4 vezes a semente. Numa, olha o versículo 19. Numa, quando ele explica, 13:19, que ele diz assim, ó: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado aonde? É aquela semente que foi plantada à beira do caminho, e as aves comeram. Lembra que nós lemos a primeira semente? Jesus dizendo, essas aves representam o maligno, representam as pessoas que não têm nada a ver com Deus, que se aproximam de você, para tirar de você o que você recebeu aqui, para contrariar. Não é bem assim, não tem necessidade, não é para tanto. Deus está em todos os lugares. A gente ouve isso, sim ou não? É melhor que abra igreja do que abrir boteco. Toma cuidado com isso, porque de tantos lugares e mais lugares que a gente vê por aí, que as pessoas estão sendo enganadas.
sendo iludidas, se pregando um Deus para elas que não funciona, que não se manifesta. Não se ensina a elas que primeiro o maligno tem que sair. O santo não habita no imundo. Quem entendeu? Diga isso. O santo não habita no imundo. Como é que eu, imundo, cheio de coisa errada, cheio de mentira, cheio de hipocrisia, eu vou buscar o santo? Ele não vai habitar em mim. Primeiro eu tenho que me lavar, eu tenho que me limpar, eu tenho que tirar a casca, a imundícia, a sujeira do mundo, as coisas ruins, as mágoas do coração. Mas as pessoas, você ouve, o semeador é o pastor. O pastor está semeando a semente. Mas não adianta se você sair lá fora e deixar o maligno arrebatar do seu coração essa semente. Ela não vai trazer fruto, produzir frutos. Ele fala da segunda terra. Então a primeira é aquela que ouve, mas logo se esquece. Se perguntar depois do culto, o que o pastor pregou? Ai, ai, ai. Nem lembro, sei que foi uma palavra bem bacana, bem legal, mas não estou lembrando. Não deixa o diabo, o maligno, tirar de você o que você recebeu hoje aqui nesta manhã. Leva com você para a semana toda e domingo vem outra vez. Amém, pessoal? Amém. Vamos em frente. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, até com alegria, mas não tem o que, igreja? Não tem o que? Raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha aí, ele fala, ó, existe aquela outra pessoa que o solo é rochoso, ou seja, o coração é o quê? Duro, que na hora o pastor prega, ela diz amém, graças a Deus, né? Mas você já viu uma planta em cima da rocha? Até tem, enquanto não saiu o sol quente. Quando a gente morava na roça, a gente ia arrancar aqueles inso, quem é do interior sabe do que eu estou falando, e a gente esperava chover para ficar molinha a terra, para arrancar, e aí batia a terra e colocava em cima das pedras. Mas enquanto estava o tempo fechado, nublado, garoando, a planta, aquele inso ainda continuava verde. Mas deixa sair o sol para ver. Esturricava tudo, não sobrava nada. É exatamente o que acontece quando a pessoa tem um coração endurecido para as coisas de Deus. Se falar de bênçãos, ela vira a manteiga derretida. Mas se falar de obediência, se falar de pecado, se falar de conversão, se falar de fidelidade, se falar de batismo nas águas, se falar de se entregar de fato e de verdade, o coração endurece. E aí a semente não tem raiz. E aí quando a pessoa enfrentar as lutas, ou seja, quando vir o sol quente, vai morrer. Ela não vai suportar. Ela vai desistir. Ela vai mudar de igreja, ela vai mudar de lugar, ela vai ficar dentro de casa, ela não vai querer mais buscar a presença de Deus. É a primeira coisa que ela faz, abandonar a fé, porque ainda não tem raiz. Terrível coisa é quando a pessoa não tem raiz, ela fica batendo a cabeça. Lembra outro dia da pregação das ovelhas e dos cabritos? Quem lembra? Fica batendo cabeça, fica correndo para cá, correndo para lá, e não se firma, e a vida está bagunçada. Mas sabe por que a vida está bagunçada aqui fora? Porque está bagunçada aqui dentro. Você precisa criar raízes, para que quando o sol quente vier, para que quando as dificuldades surgirem, você pode ser que até dê uma murchadazinha, mas você não vai morrer, você não vai secar. Amém, pessoal? Você vai permanecer firme, você não vai desistir, você não vai desabar,
como já tem acontecido com tantos. O coração se endurece, aquele espírito do eu já sei, eu já sei isso, eu já ouvi isso, eu já fiz isso. É uma praga, porque impede do Espírito Santo agir e trabalhar na vida da pessoa. Então não adianta a semente ser boa se a terra formar. Quem está entendendo, pastor? Vamos continuar, pessoal. Lá no versículo, qual versículo agora? 20, 22, é isso? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e fica o quê? Infrutífera. É aquela pessoa que conhece muito, conhece tudo. O pastor começa a ler o versículo, ela termina, só que a palavra não produz fruto na vida dela. O que está ali não está se cumprindo na vida dela, conhece tudo. Mas o Senhor me revelou isso, o Senhor me revelou aquilo, o Senhor me revelou aquilo outro, só que na vida dela não se vê os frutos. Os espinhos sufocam, ou seja, a semente é lançada, até cresce, mas as preocupações, as coisas do mundo, acabam roubando o tempo dela estar com Deus, acaba afastando ela da presença de Deus. As preocupações pelas coisas desse mundo, pessoas que chegam a ficar doentes por causa da preocupação. Tem pessoas doentes se tratando, não por causa de um câncer, de um vírus, de uma bactéria, se tratando por causa simplesmente da preocupação. O nome já diz, pré-ocupação. Ela se ocupa antecipadamente. É aquela pessoa que quer resolver tudo, que quer cuidar de todo mundo, que quer carregar todo mundo no colo. O filho de 19, 20, 28 anos quer tratar como um bebê. As contas que ela tem que pagar. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar e cuidar disso. Eu estou dizendo que isso não pode sugar suas forças, sugar suas energias. Eu estou dizendo que isso não pode sufocar a palavra de Deus plantada no seu coração. Porque se você sai daqui e continua preocupado com as suas coisas, você esquece tudo que foi pregado. Você começa a se sentir fraco outra vez, começa a se desesperar. É de onde vêm as pessoas frustradas, é de onde vêm as pessoas depressivas, é de onde vem esse índice de suicídio crescendo todo dia, que a pessoa já se sente frustrada, não tem mais ânimo para nada, está dando tudo errado, ela ajuda todo mundo, ninguém ajuda ela. Quer saber de uma coisa? Vou dar cabo da minha vida de uma vez. É onde Satanás entra e destrói. Quem está entendendo? Quem dormiu, diga amém. Não dorme não, pessoal, senão o maligno vem e leva a palavra embora, hein? Honestamente, vocês estão compreendendo? Que tipo de solo é o seu? Tem sido o seu coração? Que tipo de terra é o seu coração? Aquele que é plantado e você não cuida, e o maligno vem e leva embora? Aquele que é rochoso, que a semente até cresce um pouquinho, mas na hora das lutas vai embora, desanima, se frustra? Aquele que você ouve, mas na hora de praticar, não pratica? As coisas do mundo sufocam. Não deixa os problemas te sufocarem. Às vezes eu ouço de algumas pessoas: pastor, se Deus não fizer isso ou aquilo na minha vida, eu vou sair da igreja. Meu Deus do céu, se você está aqui por causa disso ou aquilo e não por causa da presença de Deus, você não vai permanecer. Nem isso que você quer vai acontecer, e você ainda vai acabar perdendo a sua salvação. Eu sei que é importante o milagre que você está buscando, a mudança na vida da pessoa, mas isso de nada adianta. Jesus falou que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação.
E se você tem um desses 3 tipos de solo aqui, de terra, se o seu coração é como um desses 3 aqui que nós lemos, então está mal, a coisa está feia. Agora você tem que ser como a 4ª, a terra boa, que ouve a palavra e não fica dando desculpas, não fica arrumando pretextos. Ah, mas eu não consigo, mas é mais forte do que eu. Não, eu vou fazer e pronto, e acabou. Eu vou buscar a Deus e acabou. Eu vou me entregar a Ele e acabou. Não tem meio termo, pessoal. Quem quer não dá desculpa, quem quer dá um jeito. Quem quer não dá desculpa, quem quer dá um jeito. O pastor estava me contando de um rapaz lá na igreja onde ele cuida lá, em Topavazinha. O rapaz anda quantos quilômetros para ir até a igreja? Quanto tempo de caminhada? 2 horas de caminhada. Quantas vezes por semana ele vai na igreja? Todo dia ele vai na igreja. Mas sabe por que ele vai a pé? Porque ele está desempregado, porque não tem dinheiro, está chegando na igreja agora. Você vai ver se daqui a pouco as portas não vão se abrir, se Deus não vai abençoar ele, não vai prosperar ele. Sabe por quê? Porque não dá desculpa. Recebeu a semente, a terra é boa, a terra está produzindo, a semente vai produzir 100, 60, 30 vezes mais, como nós lemos. Não tem como eu ir, eu vou do mesmo jeito. Não tem como eu fazer, eu vou fazer do mesmo jeito. Existem pessoas, não estou dizendo que seja o seu caso, mas se for, põe no teu coração que você vai mudar. Existem pessoas que para tudo ela arruma uma desculpa. Eu não sei se você já se relacionou com uma pessoa assim. Se teu marido é assim, se a tua esposa é assim, ou já foi assim um dia. Arruma aquele negócio, aquele encanamento ali. Você fique na sua aí, mulher. Arruma aquele encanamento ali. Amanhã. Agora não dá aí o negócio. Tuc, tuc, tuc. Vazando, apodrecendo a pia, apodrecendo o móvel que você comprou. Daqui. E arruma aquele. Era só arrumar, era só trocar o como é que chama? O sifão. Eu sei até o nome do negócio. Viu como eu sei, rapaz? E está ali. Aí apodrece. Assim também é a vida espiritual da pessoa que vai dando desculpa. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Eu estou fazendo 21 horas de jejum. Comecei ontem às 3 horas da tarde, vou entregar hoje ao meio-dia. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus é minha testemunha que eu não estou pedindo nada para mim. Eu não preciso se você não receber. Eu não quero se você não receber. Eu quero que você receba. Que Ele tire de mim e dê a você. Porque se você tiver, você vai ser forte. Você vai produzir. Você vai dar frutos. Você não vai viver uma vida amarga como muitos têm vivido, pessoal. Mas é preciso parar de dar desculpas e começar a fazer o que ninguém vai fazer por nós. Quem entendeu a palavra? Quanto a semente plantada tem produzido na sua vida? Tem produzido? Porque a Bíblia diz que se a terra é boa, verso 23, o que foi semeado em terra boa, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Imagina aí, não vamos exagerar, não estou dizendo que a Bíblia está exagerando não, tá? Mas não vamos exagerar tanto. 30 vezes melhor a sua vida. Estou pegando o número mais baixo. Jesus falou 100, 60 e 30. Teu marido 30 vezes melhor. Eita Deus. 30 vezes melhor. Tua esposa, já pensou, meu Deus do céu? Você saudável 30 vezes mais. Você feliz 30 vezes mais. Estou falando em 60 e nem 100 vezes. Mas Jesus falou, e Ele não está exagerando.
Quando você pega essa palavra e coloca ela aqui dentro do teu coração, você se abraça a ela, você coloca ela aqui dentro e diz assim: daqui ninguém tira, o diabo nem vem porque aqui não tem. 30 vezes mais, 60 vezes mais. E é o que acontece quando a gente começa a viver a fé. Quando a gente chega na igreja, o que a gente trouxe de bom? Trouxemos o que de bom para a igreja? Fala para mim. Éramos um farrapo. Pelo menos eu e alguns aqui que eu conheço, como que chegaram na igreja. Era o bagaço da cana passado 3 vezes assim. E Ele pegou a nossa vida e Ele deu jeito. Agora pega essa palavra, agarra ela, joga ela aqui dentro, que ela vai produzir 100, 60, 30 vezes mais na sua vida. Quem recebe isso?